Fala galera, beleza? Eu me chamo André, sou professor de Educação Física da Escola de Ensino Médio Mariano Martins, aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu vim aqui conversar um pouquinho sobre esporte. A ideia é que a gente fale um pouquinho sobre o conceito de esporte e veja também uma perspectiva histórica. Na verdade, o conceito de esporte está diretamente ligado à perspectiva histórica dele. Mas antes, uma questão terminológica: esporte ou desporto? Para mim, na minha concepção, são sinônimos. Existem algumas pessoas que podem até considerar e dizer que esse desporto está ligado a modalidades que estão nos Jogos Olímpicos ou que são mais oficiais, enfim, de alguma forma assim. Eu acredito que essa diferenciação não tem muita utilidade. Bom, antes de ver propriamente o significado da palavra esporte, a ideia é que a gente tente perceber em que momento da história humana a gente consegue perceber a existência do esporte. Existem, em geral, para os estudiosos da área esportiva, duas linhas. Uma linha os autores chamam de linha de continuidade. Essa linha de continuidade está ligada a uma ideia de que o esporte sempre existiu na história humana. Isso desde a era primitiva, da antiguidade, da Idade Média, até o período moderno, até os dias de hoje. Tudo que o ser humano fazia como uma atividade lúdica, de competição, pode ser encaixado com o termo esporte. Existe uma outra linha que a gente pode chamar de linha de ruptura. Essa linha de pensamento advoga que a partir de um determinado momento há uma modificação. Essas práticas lúdicas, práticas competitivas ganharam um nível de organização que nunca tiveram antes. Dessa forma, então, o esporte teria nascido nesse momento de ruptura. Mas e aí, André, a gente vai por onde? Vai pela continuidade ou vai pela ruptura? Cada um que quer se aprofundar mais na discussão esportiva deve buscar estudar e identificar qual a linha lhe faz mais sentido. No meu caso, a linha de ruptura parece ser a linha mais lógica. Eu, por exemplo, não consigo ver um simples atividade de ver quem joga a pedra mais longe como encaixar com um termo esporte. Ou os eventos esportivos em outros períodos históricos, seja a luta de gladiadores, os Jogos Olímpicos antigos da Grécia, ou as competições, os torneios de justa, que é aqueles torneios com cavalo e lança que aconteciam na Idade Média. Mesmo tendo organização, mesmo envolvendo vários países, eu não consigo ver isso ainda próxima do nível de organização que a gente vai ter a partir da Idade Moderna. Nesse sentido, então, é fundamental a gente diferenciar dois termos, na verdade. Existem práticas lúdicas, competitivas, que podem se encaixar mais a nível de jogo, e existem outras práticas que podem se encaixar como esporte. Quando eu estou falando de jogo, eu estou falando de uma atividade voluntária, aberta, lúdica, ligada ao prazer, onde diferentes pessoas, qualquer pessoa pode participar. O jogo tem regras próprias, é fora da vida real, a gente acaba deixando de lado a vida real para entrar no momento de jogo. A diferença é que essas regras elas têm a capacidade de mudar de acordo com as pessoas que jogam. Já o termo esporte está ligado a uma prática que foi institucionalizada, isso quer dizer que foi transformada em uma instituição, em uma organização séria. Essa organização, que a gente pode lembrar aí das federações e das confederações nacionais e internacionais, elas regulamentam a prática de forma séria, de forma rígida. Normalmente, nenhum de nós consegue mudar nenhuma regra de nenhum esporte hoje em dia. O jogo transformado em esporte para de ser uma prática de divertimento, de prazer, e se transforma inclusive em uma forma de trabalho, uma forma de meio de vida, uma forma de sustento. Começa a envolver então toda uma dinâmica financeira. Mais do que uma prática em si, o esporte ele vira uma lógica. Inicia um tipo de lógica de organização, que a gente pode chamar de uma lógica esportiva. Então, André, quando é que surge essa lógica esportiva? A gente tem dois marcos históricos importantes. O primeiro deles são as public schools, são as escolas públicas lá na Inglaterra, no século XIX. Professores das escolas, e a gente não vai chamar que eram professores de educação física, a gente não tinha nem esse termo ainda, mas eram professores que faziam atividade de jogos nas suas escolas, e aí para conseguir competir com escolas de outras regiões, de outras partes do país, eles começaram a ter que pensar em regras que fossem unificadas, porque não tem como jogar aqui de uma forma e jogar contra outro time que joga o jogo de uma forma completamente diferente. Então aí surgem os primeiros livros de regras. E aí essa lógica de ir colocando regras escritas no papel, criando livros de regras, foi se expandindo. Um outro marco importante é o renascimento dos Jogos Olímpicos, que existiam lá na era grega antiga. Eles foram resgatados pelo Barão Pierre de Coubertin com a ideia de união dos povos, união dos países. A primeira edição dele aconteceu em 1896 e foi um sucesso, tanto que permanece até os dias de hoje. Desde esse período do século XIX, então a gente pode pensar em uma lógica de esportivização. Quer dizer o quê? As práticas, sobretudo as práticas corporais, se foram transformando na lógica do esporte. Quer dizer o quê? Ganhando
regulamentação séria, rígida, essa organização quase em formato empresarial. Esse processo de esportivização, de transformação de práticas na lógica esportiva acontece até o dia de hoje. Se você pegar, por exemplo, os jogos indígenas, os indígenas tinham e têm diversas práticas de jogo, práticas lúdicas, práticas competitivas, que não necessariamente eram encaixados do ponto de vista esportivo, porque cada tribo tem o seu jogo, com a sua particularidade, com o seu costume, com as suas tradições. Mas hoje a gente já tem os jogos mundiais indígenas, que são jogos onde as regras são unificadas e as tribos, inclusive de diferentes países, jogam juntos, competem juntos. Outra coisa meio bizarra é que algumas atividades da vida comum, inclusive, estão sendo transformadas em lógicas esportivas, com competições de lógicas esportivas. Você vê competições hoje em dia de diferentes, de comer, de carregar pessoas, de engomar roupa, tem diversas competições extremamente inusitadas, mas que tentam se encaixar nessa mesma lógica esportiva. Bom pessoal, por hora é só. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Se quiser curtir e se inscrever, essas coisas, fica à vontade. Beijo grande.